Deixa eu começar a gravar aqui. Primeiramente, eu queria agradecer a vocês aí pela participação no curso, né, pessoal? Uma primeira tentativa de a gente inserir lógica de programação no curso de economia, na escola de negócios, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado muito do curso, e espero que realmente tenha contribuído esse curso, ou que ele venha a contribuir na formação aí de todos vocês, né? Então, eu espero que ele seja bastante útil. Eu vou dar umas dicas para vocês agora no início da aula. A primeira dica é que vocês não desistam, tá? Continuem programando, continuem buscando aí nos fóruns, né, mais informação, continuem buscando a proficiência, né, na lógica de programação em uma linguagem em específico, tá? Isso é bastante importante lá para a formação de vocês. Então, falando mais uma vez aqui, não desistam de aprender a programar, tá? Programação é igual a aprender uma língua estrangeira, né? Então, quando você aprende ali, por exemplo, inglês, começa a aprender inglês, você vai ali do básico, né? Aprende good morning, good evening, vai aprendendo coisas bem elementares, para depois de um certo tempo você já está dominando até certo ponto a língua, né? Então você vai aprendendo a sintaxe daquela língua, né? Você aprende a estrutura daquela língua, a semântica, né, vocábulos. Assim é com a linguagem de programação. Então a gente começou com a linguagem Python, por quê? Porque ela é uma linguagem de altíssimo nível. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela está muito próxima da maneira como a gente se comunica, né? Por mais que seja uma linguagem em inglês, né, então a gente trabalha com estruturas em inglês como if, else, né, while, né, range, são expressões em inglês. Mesmo assim, essa linguagem está muito no nosso nível de se expressar, né, de se comunicar. E obviamente que não só a linguagem Python, né? Outras linguagens como a linguagem Java, JavaScript, PHP, por exemplo, C Sharp, elas são linguagens de alto nível, então elas estão muito próximas da maneira como a gente se comunica, como a gente entende ou como a gente organiza o nosso pensamento, né? Obviamente que o computador não vai entender isso, né? Então, existem processos dentro do computador que vão converter, né, essa linguagem de alto nível para uma linguagem de mais baixo nível, né, uma linguagem de máquina, que é a linguagem que o computador entende, né? Mas isso não é o tema do nosso curso aqui. Então, a linguagem Python é muito tranquila, né? Então é uma das linguagens que estão, de fato, muito próximas da maneira como a gente entende, que a gente se comunica. Então, eu repito o que eu acabei de dizer para vocês, não desistam, tá? Então procurem cursos aí na Udemy, no YouTube, tem cursos muito bons para vocês se aperfeiçoarem. Desenvolvam bem essa base da lógica da programação, para depois vocês avançarem para outros ramos da programação, né? Então, eu acho interessante que vocês dominem bem a lógica, para depois vocês começarem, de repente, a trabalhar com ciência de dados, né? Porque toda essa estrutura, essas lógicas que a gente vem desenvolvendo, vocês vão ter mais facilidade para entender, de repente, lá, bibliotecas em ciência de dados. Então, tudo fica muito tranquilo, né? Então, são esses os recados, né, as dicas que eu quero, a dica, né, principal que eu realmente quero passar para vocês. Nunca desistam. O começo ele é mais árduo, né? Ele é um pouquinho mais difícil, mas depois, com o tempo, vocês vão desenvolvendo proficiência, vão adquirindo proficiência em determinada linguagem. Então, se vocês entendem a lógica, para você aprender uma outra linguagem fica tudo muito mais fácil, né? Porque a sintaxe do Python vai ser um pouquinho diferente da sintaxe, por exemplo, da linguagem Java, mas a lógica, que é a alma da coisa, ela vai ser sempre a mesma. Tá bom? Então nunca desistam aí. Aí o que eu mandei para vocês lá no e-mail? Eu mandei esta atividade aqui, né? A atividade da aula de hoje, é trabalhar com funções, né? Na nossa aula de hoje, eu não fiz apresentação porque a ideia é a gente já trabalhar com hands-on, né? Já trabalhar com a mão na massa aqui. Aí para vocês conseguirem esse certificado de participação, né, e o certificado de conclusão desse curso, vocês vão precisar entregar esta atividade para mim.
Mas quando que vocês vão precisar entregar? Aqui, ó, 30 de novembro. Ou seja, tem mais de um mês para vocês desenvolverem isso aqui. A ideia é a gente transformar as funções que a gente, ou os algoritmos que a gente implementou ao longo do curso, alguns deles, a gente vai transformar em função. Tá? Então, é isso que vocês vão ter que me entregar daqui um mês no meu e-mail, tá bom? Ah, professor, e como é que eu posso tirar dúvida com você? Me mandem e-mail lá. Me mandem um e-mail. Ah, professor, estou com dúvida aqui na construção dessa função, como que eu faço? Tá? Então, vai ser bem bacana a gente trabalhar essa última parte, esse último momento. Então, vocês vão ter que construir funções, a gente já vai ver o que é função daqui a pouco. Para a fórmula de valor presente da aula passada. Então, o usuário vai ter que colocar ali um fluxo de caixa, e a partir desse fluxo de caixa ele vai ter que encontrar ali o valor presente daquele fluxo. Também para o valor presente líquido de um fluxo de caixa, aí vocês vão ter que fazer função para a fórmula de Bhaskara e para uma média aritmética. É bem tranquilo, pessoal. A gente vai ver que a construção de função ela é bem tranquila. Alguma dúvida em relação a essa entrega, pessoal, essa atividade que a gente vai ter que desenvolver? Alguém tem alguma dúvida, alguma sugestão? Pessoal, sintam-se à vontade, beleza? Então, beleza. Na aula passada eu lancei um desafio para vocês, né? Eu pedi para vocês trabalharem com o valor presente líquido. Não sei se vocês lembram disso. Então, aula passada, deixa eu abrir aqui. Eu lancei um desafio, né? Eu pedi para vocês calcularem o valor presente líquido de um fluxo de caixa. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela para a gente desenvolver isso aí. Então tá aqui a minha telinha do Python, né? Então eu vou tentar revisar algumas coisas que a gente trabalhou, outras coisas que a gente trabalhou ao longo do curso. Então, o que eu pedi na aula passada para vocês fazerem? Né? Eu pedi para vocês implementarem, né? Então eu vou colocar aqui, ó, implemente a fórmula do VPL, né? Que é o valor presente líquido. Então, o que é o valor presente líquido? Né? Você tem lá um fluxo de caixa, então a gente trabalhou com o seguinte fluxo na aula passada. Era um fluxo com valor inicial de 4.000, então 4.000 reais ali. Aí no período 1 a gente tinha o valor de 1.000, no período 2 a gente tinha o valor de 3.000, e no período 3 a gente tinha o valor de 2.500. Lembrando que a aula passada a gente trabalhou com estas estruturas aqui que a gente chama de listas. Lembram disso? Então, o que é a lista? A lista ela é uma coleção de valores ou objetos. Né? Aqui, nesse caso, a gente tem uma coleção de números que são do tipo inteiro. Né? Então, são valores lá que são, como a gente diz na nossa linguagem, na maneira como a gente fala, eles são valores redondos. Né? Eles não têm pontos flutuantes ou vírgulas. Né? Então, esse fluxo de caixa ele tem 4 números inteiros lá. A gente poderia dizer que ele é um vetor. Né? Lembrando que na aula passada a gente viu o conceito de vetor, que nada mais é do que uma coleção de valores do mesmo tipo. Então, como a gente tem aqui valores inteiros ou números inteiros, a gente teria um vetor de números inteiros. Aí eu passei para vocês ali o valor da taxa de juros, né, que era igual a 0,2. Então eu pedi para vocês desenvolverem esse fluxo utilizando uma taxa de juros de 0,2, ou seja, 20%. Vou fechar a janela ali, pessoal. Aí o que a gente desenvolveu na aula passada, o que ferramenta a gente pode utilizar aqui para encontrar esse valor. Né? A gente pode trabalhar, né, com a ideia de laços de repetição. Então, na aula passada, a gente trabalhou com laços de repetição. Né? Então, a gente trabalhou com esse tema na aula passada. Então, como é que funciona a construção do laço de repetição? Eu não sei se vocês lembram na aula passada, né, mas a gente construía
um laço repetitivo que iria mudar ali o nosso fluxo, né? Então, qual que é a ideia do laço de repetição? Você tem ali uma ordem, né, de execução do fluxo e muitas vezes a gente altera essa ordem. Então, qual que foi a maneira que eu desenvolvi para construir esse fluxo de caixa? Então, eu chamei lá o laço for, né? Então, eu vou criar aqui for CF, então CF é cash flow, pode ser qualquer nome que você queira, em range, o tamanho do fluxo lá. Então, o que, que isso quer dizer? Né? Estou criando um laço, né, que vai variar de 0 até o tamanho do fluxo. Então, essa funçãozinha len aqui, ela vai dar o número de elementos do nosso fluxo. Então, ela vai dar aqui que o número de elementos é igual a 4. Mas o último, lá, o quarto elemento, né, o valor número 4, que ele não é executado porque o nosso fluxo sempre começa no 0. Aí o que eu pedi na aula passada para vocês? Né, que vocês pesquisassem um comando chamado contínuo. Né? Então, eu vou mostrar para vocês como que eu trabalhei aqui com o contínuo. Então, o que, que eu construí? Como que eu construí esse VPL? Né? Então, eu vou pedir para esse fluxo, ele ler ali, né, esse fluxo aqui, esse laço de repetição, eu vou pedir para ele ler cada elemento que está lá no nosso fluxo. Tá? Então ele vai começar a ler o 4.000, depois ele vai ler o 1.000, depois o 3.000 e depois o 2.500. Então o que, que eu vou fazer aqui? Primeiro eu vou criar uma condição, né? Vou colocar aqui, ó, se o CF for igual a 0, né? Então eu estou criando uma condição dentro do laço, né? Então, se esse valor aqui for igual a 0, é justamente essa posição. Eu não lembro se... Eu não sei se vocês se lembram, né? Eu vou te colocar aqui de posição, né? Mas quando a gente está trabalhando com listas, matrizes e vetores, a leitura por índice ela ocorre da seguinte maneira. Então, esse elemento aqui ele está no índice 0 da nossa lista, né? Vou colocar aqui, ó, índice 0. Esse segundo elemento aqui, o 1.000, ele está no índice 1. O terceiro elemento ali ele está no índice 2. E o quarto elemento, que é o 2.500, ele está no índice 3. Então, esse fluxo aqui, esse laço, ele vai ler do elemento 0, né, da posição 0, né, ou índice 0, até o índice 3. É por isso que aqui ele vai, quando ele chega no 4, ele para. Então, o que, que eu fiz aqui? Né? Eu vou apagar aqui as posições para não gerar erro. Como que eu construí lá? Então, se esse CF for igual a 0, ele vai ser 0 aqui no primeiro. Eu vou querer que ele faça o quê? Eu vou querer que o VP, né, o valor presente, ele inverta aquela nossa fórmula do fluxo lá que a gente trabalhou. Então, o fluxo, né, CF, eu estou construindo a fórmula do valor presente da aula passada. Né? Então, dividido por 1 mais I elevado a CF. Né? Então, o que eu construí aqui? Né? Se CF for igual a 0, a gente sabe que esse CF vai variar de 0 a 3. Né? Então, quando o CF for 0, ou seja, quando ele estiver nesse elemento aqui, eu vou querer que ele calcule o valor presente daquele elemento, invertendo o sinal ali. Né? Então, beleza, eu dou um Enter lá, aí o meu acumulador, né, vai receber o valor do acumulador como estava lá, mais o VP. Lembrando que a gente precisa inicializar um acumulador aqui, então eu vou inicializar ele no 0. Eu vou deixar ali o endereço da minha memória, guardando aquele valor de 0 lá. Tá? Então o que, que eu fiz aqui? Né? Eu inicializei um laço de repetição, né, utilizando a funçãozinha range, lembrando da dica do Murilo, da aula passada, né? Range é alcance. Então, ele vai pegar aqui o tamanho da minha lista, né? A minha lista tem 1, 2, 3, 4 elementos, né? E ele vai variar de 0 a 3. Então, ele sempre varia de 0 até um elemento menos 1 aqui. Como a gente tem 4 elementos aqui, ele vai variar de 0 a 3. Tá? Então, é isso que ele está fazendo. Então, beleza. Né? O que eu construí aqui, então? Se o
meu contador aqui, o CF, for igual a zero, eu vou querer que ele inverta o sinal do primeiro elemento lá do meu fluxo de caixa. Aí a gente pode usar uma funçãozinha aqui, continue. O que ela quer dizer? Ela vai dizer o seguinte, ó, se esta condição ela for satisfeita, então se CF for igual a zero, né, quando ele somar aquele valor ao acumulador, ele volta para o outro valor do fluxo. Então, CF foi igual a zero, quando ele satisfizer essa condição, ele vai para o CF igual a 1. É isso que eu estou fazendo. Aí depois o fluxo ele volta normalmente. Né? Aí aqui embaixo a gente pode colocar, né, o VP como sendo a mesma fórmula aqui de cima, né, só que sem inverter o sinal. Então eu vou repetir essa fórmula aqui embaixo, vou colocar ali. Então repetir essa fórmula aqui embaixo, né? Aí mais uma vez o acumulador vai ser igual a acumulador mais VP. Então era isso que vocês tinham que fazer. Né? Basicamente a nossa estrutura é essa estrutura aí. Então eu vou explicar exatamente, vou explicar mais uma vez o que a gente fez, né? Para isso ficar bastante claro, porque agora está ficando um pouquinho mais avançado lá. Né? Então qual que é o objetivo nosso aqui com esse desafio da aula passada? O meu objetivo era que vocês construíssem um algoritmo, né, que calculasse o valor presente líquido. Então, a fórmula do valor presente, né, é esta fórmula aqui. Então, a gente vê lá na matemática financeira. Então, como que funciona essa fórmula? Você vai pegar o fluxo aqui, né, do cash flow em cada período e você vai trazer o valor presente. Né? Você vai tentar descobrir qual que é o valor desse fluxo, desse cash flow, no período zero, que é o momento zero, que é o momento onde a gente está analisando, que é o ponto focal que a gente fala. Então, a ideia é trabalhar com o período zero. Então, eu vou colocar aqui ó, períodos para vocês enxergarem. Então, aqui o período é zero do nosso fluxo de caixa. Aqui é o período 1 do nosso fluxo de caixa. Aqui é o período 2 do nosso fluxo de caixa. E aqui é o período 3 do nosso fluxo de caixa. E reparem que eles coincidem com a indexação do Python, que começa no zero. Então, por isso a gente consegue trabalhar diretamente com a nossa fórmula ali. Então, a ideia é pegar esse 1000 e trazer para o período zero, descontando, né, a taxa de 0,2. A gente vai pegar esses 3.000, vai trazer ao período zero, né, levando em conta a taxa de juros de 0,2. E, por fim, a gente vai pegar esses 2.500 e vai trazer ao período zero em relação à taxa de 0,2. É isso que a gente vai fazer. E para a gente fazer isso aí, a gente usa justamente esta formulinha aqui, do valor presente. Né? Então, a ideia é você pegar o valor do cash flow em cada período, né, e trazer ele para o valor presente, né, descontando aqui pela taxa de juros elevada, né, esse 1 mais I ao período. Então, estou usando aqui CF para a gente utilizar o mesmo cash flow lá, lembrando que aqui é o período que a gente está analisando. Aí eu pedi para vocês também trabalharem com uma estrutura que gerassem valores na tela. Então, por exemplo, se o resultado daquele acumulador lá, vou colocar aqui, ó, se o acumulador, que é o nosso VPL, ele for maior do que zero, então eu vou querer que vocês imprimam na tela, né, que o valor presente líquido do fluxo de caixa aí a gente trabalha com f-strings lá, bota o fzinho aqui, abre chaves e coloca a variável que a gente quer mostrar na tela, que é o nosso acumulador. Aí a gente pode também trabalhar aqui com o elif, né? Ainda, deixa eu dar uma linha aqui, ainda se o acumulador ele for igual a zero, eu quero que imprima na tela, vou colocar aqui fluxo em equilíbrio, tá? Fluxo em equilíbrio. E por fim, né, que é o nosso else, eu
eu vou querer que ele imprima a seguinte mensagem. Aqui a gente poderia colocar o seguinte, né? Se o acumulador for positivo, a gente pode dizer o seguinte, que o investimento é viável. Tá? Aí, por fim, a última hipótese que ele vai testar, né, caso o acumulador não seja positivo e nem igual a zero, ele vai testar se o acumulador ele é negativo. Então a gente vai colocar aqui o valor presente líquido do fluxo de caixa. Então, mais uma vez, a gente trabalha com strings ali, aí a gente abre chaves e coloca a variável, o nome da variável que a gente quer mostrar na tela. Né? Aí eu concluo aqui, né, que o investimento não é viável. Tá? Então, era essa estrutura que eu queria que vocês trabalhassem. O Leonardo me mostrou o que ele fez ali, ele simplesmente colocou um sinalzinho de menos lá. Né? Daria para colocar, não tem problema. Aqui eu só queria que vocês pesquisassem essa função aqui, essa chamada do contínuo, para vocês perceberem que a gente pode ir moldando o nosso código. Né? Então era isso que eu queria que vocês fizessem aqui. Então, vamos dar uma olhadinha para ver se esse investimento ele é ou não viável. Olha só, vamos ver aqui, ó, o valor presente líquido do fluxo de caixa é 363, o investimento ele é viável. Tá? Aí aqui no acumulador a gente pode arredondar para casas, bota o sinal de 2 pontos, bota um pontinho e coloca 2F, né? Two floats ali, 2 casas decimais. Aí ele vai arredondar ali. Tá? Pessoal, eu queria saber se está muito abstrato, se vocês estão conseguindo me acompanhar, conseguiram entender a ideia do contínuo, conseguiram entender por que eu trabalhei ali com aquele VP negativo. Isso aqui eu trouxe lá da teoria mesmo, né? Lá da matemática financeira, da engenharia econômica. Eu queria saber como que vocês estão aí. Professor, se a gente fosse criar para ler o VPL genérico, por exemplo, aí vamos supor que o usuário digitasse primeiro o número negativo, né? Aí precisaria criar daí essa função do if cf igual a zero para inverter o sinal, porque daí tipo, o sinal já estaria como negativo, né? Não precisaria, né? De repente, se o usuário ele fosse digitar ali o valor do fluxo, poderia de repente lançar uma mensagem para o usuário, né? Digite o primeiro valor negativo. Aí você poderia construir uma estrutura de uma condição, né? Então, por exemplo, né? Se o usuário digitar o primeiro cash flow ali como sendo positivo, gere um erro lá digo gerar um erro na tela, né? Gere uma mensagem na tela. Você precisa digitar o primeiro cash flow como sendo negativo. Daria para fazer também. Essa maneira que eu fiz aqui foi mais para vocês procurarem mesmo, né, a aplicação dessa função aqui. Foi mais por esse motivo. Né? Então, o que você pode fazer é tentar blindar o usuário de modo que ele digite o valor que você quer que ele digite. Né? Então, por exemplo, se o usuário ele fosse digitar esse valor, né, usando o teclado, você poderia colocar uma coisa. Então, se o input for positivo, gera a mensagem na tela, ó, usuário, você precisa digitar um valor negativo para o primeiro cash flow. Né? Aí você poderia colocar um else ali, ó, caso contrário, siga o fluxo normalmente. Daria para fazer isso aí, tranquilamente. Não sei se ficou claro ali, Leonardo. Entendi. Aí o Gabriel pediu ali para a gente repetir como que é redonda. A gente usa essas expressões aqui, Gabriel, olha só. Como a gente está trabalhando com esse método fstrings aqui, se você quer arredondar a variável acumuladora ou o resultado que ela vai gerar, você tem que colocar 2 pontos, né? Então, você escreve lá 2 pontos, aí em seguida você bota um ponto e você coloca o número de casas que você quer que ele apresente. Então, vou colocar aqui, por exemplo, uma casa, um F. Aí, se a gente rodar aqui o nosso programa, ó, ele arredondou para uma casa decimal lá. Você
poderia arredondar de repente para 3 casas decimais aqui, né? Aí ele aparece o valor com 3 casas decimais aí. Por nada, Gabriel, que isso, pessoal. Quem tiver dúvida, por gentileza, eu faço questão que vocês perguntem, tá? Eu faço questão que vocês aprendam. Em relação ao range e a estrutura de repetição aqui fora, como que vocês estão aí, pessoal? Entenderam bem a ideia? Posso prosseguir aqui com a nossa aula de hoje? Então, beleza. Lembrando que esses espaços aqui, esses tabs, eles têm que ter, tá, pessoal? O Python ele vai entender essa hierarquia, essa indentação, a partir desses valores aqui, desses tabs. Então, sempre vocês têm que respeitar esses espaços aqui. O PyCharm é bacana, por quê? Porque quando você der um Enter lá, ele já vai saber exatamente qual que é o espaço que você precisa deixar lá. Então, se a gente for pegar aqui, por exemplo, eu vou criar aqui um breakpoint, eu vou trabalhar com a depuração do código lá. Vamos ver o que ele vai fazer. Então, lembrando que para a gente trabalhar com a depuração, a gente seleciona a linha que a gente quer trabalhar aqui e clica naquele bugzinho, naquele inseto. Tá vendo aqui? Aí a gente vai ver o passo a passo do programa. Então, o que eu fiz aqui? Eu vou fazer de novo. Pessoal, isso aqui sempre vocês façam, tá? Depurar o código, debugar o código. Isso aqui é bastante importante, porque às vezes a gente está perdido ali no código, não sabe o que está fazendo, o que o computador está fazendo, né? Já que o computador ele vai implementar aquilo que a gente está pedindo para ele implementar, né? Então, se a gente disser para ele fazer determinada coisa, ele vai fazer. Então, trabalhem com a depuração do código. Como que a gente faz isso? Eu quero analisar como que está se comportando aqui o laço de repetição, o laço for. Então, vocês clicam aqui do lado, ó, vai aparecer um círculo vermelho. Aí clicam aqui em cima, ó, nesse insetinho, ó, lá, ó, debug desafio. Clica lá. Aí ele vai começar a rodar a depuração. Como que a gente trabalha aqui? Ó? Eu geralmente uso essa flechinha aqui, ó, step over. E dentro desse mesmo código, a gente faz a depuração, a gente vê o passo a passo. Então, quando a gente clicou aqui nesse bugzinho, o que ele já fez? Ó? O interpretador ele já leu essa primeira linha, então ele já armazenou lá na memória essa lista com 4 elementos, está aqui, ó, ele armazenou lá na memória. Estão vendo que tem aqui fluxo em cinza? Quer dizer que já está lá na memória. Aí ele armazenou também o nosso izinho lá na memória, está cinzinha lá. E aqui embaixo, ó, ele desceu e leu no acumulador igual a 0, já armazenou na memória. Aí o que a gente tem aqui embaixo? A gente vai entrar agora no fluxo, né? Então reparem que ele vai começar no 0. Então sempre esse contador aqui, que a gente chamou de CF, a gente pode chamar de qualquer outra coisa, pode chamar de contador, pode chamar de Luiz, pode chamar de qualquer coisa aqui. Né? Vocês vão perceber que ele vai começar no 0. Ele sempre começa no 0. Então, ó, CF igual a 0. Aí ele vai testar essa condição. Se essa condição ela for verdadeira, ele vai executar o que está dentro do bloco if que a gente criou lá. Então, ó, se CF for igual a 0, ó, CF é igual a 0. Então ele vai executar o que está aqui dentro. Vamos lá, ó. Ele vai calcular esse VP. Então ele vai fazer o que aqui? Ele vai pegar a nossa variável fluxo e vai analisar a nossa variável índice por índice. Então, como CF igual a 0, fluxo 0, fluxo no índice 0 igual a 4.000. Então ele vai pegar esses 4.000, vai dividir por 1 mais 0,2 e vai elevar a 0. Então, se eu der um step over aqui, ó, ele vai para acumulador lá embaixo. Então, o meu VP ó, deu menos 4.000. O que ele vai pegar e vai fazer com esse VP? Esse menos 4.000, ele vai jogar aqui, ó, nesse VP. Vai somar com o valor do acumulador, que até esse momento é 0. Então, menos 4.000 mais 0 vai ser igual ao valor do acumulador. Ó, foi para menos 4.000 lá em cima. Aí o contínuo vai fazer o quê? Ele não executa o que está aqui embaixo nessa rodada do fluxo. Ele vai voltar e vai executar o CF igual a 1. Olha só. Tá vendo? Foi para CF igual a 1. Aí ele vai de novo testar essa condição. Se CF for igual a 0, roda tudo isso aqui. Caso não seja, ele vai executar o que está lá embaixo.
Como o CF é igual a 1, ó, ele vai pular desta linha 10 para a linha 15. Olha só. Tá vendo? Aí ele executa o que está aqui embaixo. O que ele vai fazer? Ele vai pegar a nossa variável fluxo na posição CF igual a 1. Então, fluxo na posição 1 aqui é 1000. Então, ele vai pegar 1000, vai dividir por 1 mais 0,2 e vai elevar a 1. Então, esse resultado vai dar um valor lá que ele vai jogar no nosso acumulador. Então, o VP, ele acumula lá, né? Mas é engraçado que ele jogou aqui para cima, né? Agora que eu vi ali, que ele jogou ali para cima. Né? Eu acabei programando esse código aqui errado. Né? Eu vou ter que refazer ele, pessoal. Eu não fiz esse já tema dele aqui, ele voltou lá para cima. Né? Ele não deveria ter voltado, né? Então, deixa eu ver aqui, cash flow 2, né? CF igual a 2, ele calcula o VP, né? Aí esse VP ele vai somar ao acumulador ali, né? E vai dar, o que está dando de errado aqui, né? Ele está dando valores negativos ali. Eu acabei errando aqui, pessoal, na programação dele aqui, ó. É engraçado que ele está gerando um valor positivo ainda, né? Deixa eu rodar ele aqui de novo. Ele gerou um valor positivo ali, né? Se vocês calcularem esse valor na calculadora, vocês vão encontrar esse valor aqui de 363, né? Mas eu fiz um código meio confuso aqui. Eu vou dar uma consertada nele e mando para vocês em seguida, beleza? Né? Vocês têm uma calculadora financeira aí, pessoal? Estão com ela fácil? Deixa eu pegar aqui uma calculadora financeira, online aqui mesmo. Deixa eu pegar aqui. É o seguinte, eu vou pular aqui o VPL desse fluxo ali. Então, ó, o fluxo foi de 4.000 inicial, então 4.000 ali. CHS GCF0. Aí foram 1.000, né? Então 1.000 GCFJ. Aí 3.000 GCFJ. Aí 2 em 500 GCFJ. Aí a taxa é de 20i. Aí F, NPV, vai dar 363,43. Olha, o valor está correto. Mas só agora que eu fui ver que eu fiz um código um pouco confuso aqui. Né? Eu não gostei desse código. Tá? Mas o valor que a gente vai encontrar vai ser o valor exato lá. Mas eu mando um código um pouquinho mais claro para vocês depois lá, tá bom, pessoal? Mas o valor está correto lá. Aí o que eu quero trabalhar com vocês na nossa aula de hoje para a gente fechar aqui o nosso curso, né? Então deixa eu criar aqui um novo arquivo Python, eu vou colocar aqui como função, que é a nossa aula de hoje. Então qual que é a ideia de se trabalhar com funções, pessoal? Qual que é a ideia que está por trás disso aí? Né? A ideia é que muitas vezes a gente vai estar trabalhando com um código, né, que a gente vai usar várias vezes ao longo do nosso programa. Né? Então não é legal vocês ficarem repetindo esses códigos. Né? Então pode ser que de repente você em um determinado momento vai usar ali uma expressão para calcular uma média, né, no seu código, aí você vai avançando no seu código e você vai depois precisar novamente da função da média. Então você não precisa se repetir para calcular a média lá. Então você pode criar uma função, é só você chamar que ela vai calcular a média para você. Então é bem bacana a gente trabalhar com funções, elas vão justamente facilitar as nossas vidas aqui quando a gente for trabalhar com códigos em que a gente precisa, ou que a gente precise repetir esse código. Então vou dar um exemplo aqui de função para vocês, como que a gente cria funções em Python. Né? Primeiro de tudo, a gente tem que chamar essa palavra reservada def.
Então, quando a gente chamar o def, a gente vai estar dizendo aqui para o Python, ó, eu vou criar uma função. Aí depois do def, a gente pode dar um nome para essa função. Então, vou fazer um exemplo bem simples aqui. Eu vou criar uma função que imprima uma mensagem na tela. Então, eu vou chamar essa função de MSG. Então, esse MSG é o nome da função que eu estou dando aqui, eu, o programador, estou dando. Né? Então, essa função, reparem, né? Eu vou mostrar novamente para vocês. Né? Você coloca MSG, abre parênteses lá. Reparem que ele abriu um parênteses e o prompt está piscando. Então, dentro desses parênteses, a gente tem que colocar os argumentos da função. É igual a função matemática lá. Então, eu vou querer que o usuário coloque um nome, digite o nome e uma mensagem para imprimir na tela. Tá? Então, esses dois argumentos aqui é o mesmo que a gente estuda lá na matemática da função. Né? Os argumentos seriam as variáveis exógenas da função. Aí, para a gente fechar essa função, a gente precisa chamar a palavra return, né, que ela vai retornar o valor dessa função. Então, o que eu quero que essa função retorne? Eu vou querer que ela retorne uma string, um nome e a mensagem. Tá? É isso que eu vou querer, que essa função ela retorne. É uma função bastante simples lá. Então, como que a gente vai implementar essa função? Então, a gente vai usar aqui a função print. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai evocar, vai chamar aquela função mensagem e vai colocar o primeiro argumento dela. Ó. Reparem que o Python está dizendo, ó, primeiro argumento é um nome. Então, a gente coloca aqui, por exemplo, Luiz. Né? É o argumento, lá, o primeiro argumento da função. Né? Aí, o segundo argumento, ó, ele está dizendo que é MSG, é uma mensagem. Eu vou colocar aqui, Luiz, boa tarde. Tá? E vou dar um run aqui. Vamos ver que ele vai apresentar lá para nós. Opa, tem que clicar aqui com o botão direito e apresentar. Aqui, ó, Luiz, boa tarde. Né? Então, o que eu fiz aqui? Eu criei uma função que imprime na tela a mensagem de acordo com os parâmetros dessa função. A gente poderia, por exemplo, trabalhar com uma outra função aqui. Ó. Eu vou fazer um separador. Aqui vou colocar aqui essa separação. Né? Então a gente poderia fazer da seguinte maneira. Eu vou criar uma função que calcula a divisão a partir do valor dos argumentos fornecidos pelo usuário lá. Então eu vou chamar essa função de divisão. Então, mais uma vez, para a gente construir essa função, a gente usa o def, em seguida a gente dá um nome para essa função que eu vou chamar de divisão. Né? Então, divisão, eu vou querer que o usuário digite um número que eu vou chamar aqui de N1, vocês podem chamar os argumentos da maneira como vocês quiserem, e um N2 lá. Aí, por fim, a gente dá um sinal de igual e um Enter. Então, o que eu vou querer que ele calcule aqui? Eu vou querer que ele retorne para nós a divisão de N1 por N2. Tá? É isso que eu vou querer que ele faça nesta função. Então, aí a gente faz o que a gente acabou de fazer lá. Né? Então, a gente vai colocar aqui, ó, print, chama a função lá, divisão, aí abre parênteses e coloca os argumentos. Então, eu vou colocar aqui, ó, 4 dividido por 2. Eu vou dar um run aqui. Ele vai dar, ó, divisão deu 2. Aqui a gente pode colocar, por exemplo, ó, a gente pode colocar como a gente fez ali em cima, um f-strings, né? Então, por exemplo, a gente poderia colocar aqui a seguinte expressão. Né? Então, vou colocar aqui a divisão de N1 por N2 é igual a, e coloca ali, N1 divididos por N2. Tá? Então, vamos ver aqui que ele vai gerar na tela. Olha lá, ó. A divisão de 4 por 2 é igual a 2. Tá? Então, essa é a estrutura básica de uma função. Então, como na matemática, né, a função ela vai ter um nome,
ela vai ter argumentos dessa função, lembrando que na matemática lá os argumentos são os x, né? Então, se você tem na y igual a x, o x ele é o argumento, é o que você vai jogar na função. E o y vai ser esse return aqui, tá? A gente poderia, por exemplo, colocar aqui, ó, de repente, ó, aqui dentro, a gente poderia colocar o seguinte: se a gente pode trabalhar com códigos dentro da função, né? Então, se n2 for igual a 0, a gente pode colocar aqui, ó, return operação inválida. A gente poderia trabalhar também com esse tipo de estrutura lá. Então, deixa eu pegar aqui um exemplo, vou colocar aqui 4 dividido por 0, né? Como é que ele vai retornar lá? Operação inválida. A gente consegue, dentro da função, trabalhar com microcódigos, com pequenos códigos que vão executar determinadas tarefas em algum momento ali do nosso programa. Então, vou pegar aqui um outro exemplo, né? Vou fazer o seguinte aqui, vou separar isso aqui. A gente poderia, de repente, trabalhar com a seguinte função. Vou chamar de função média. Vou colar média a partir de 4 valores fornecidos lá. Então, mais uma vez, a gente chama o def, aí a gente dá o nome de média, né? Aí a gente pode colocar aqui, ó, deixa eu ver, vou colocar também N1, nota 1, nota 2, nota 3 e nota 4. Então, bota o sinal 2 pontos e dá um Enter. Aí o que eu vou querer calcular ali? Eu vou chamar de média. Tá? A média vai ser igual ao quê? Vai ser igual a N1 mais N2 mais N3 mais N4, tudo isso aqui dividido por 4. Aí eu vou querer retornar, né, o valor daquela variável que a gente está calculando ali dentro. Tá? Aí aqui embaixo a gente pode testar, né, essa função. Chama lá a função print, coloca print média, e a gente coloca os valores aqui dentro. Então a gente pode colocar ali 67, 78, 98, 10. Né? Aí a gente pode chamar essa função pelo print lá. Então a média foi 63,25. Então a gente pode trabalhar com essas funções em várias coisas. Né? Então, mais uma vez, para que serve a função? A função ela serve para a gente economizar códigos. Né? Então, se a gente for reutilizar trechos de códigos, a gente pode trabalhar, né, com essas funções que vão simplesmente economizar linhas de código lá e vão tornar o nosso código muito mais interessante, muito mais claro de ser lido. Pessoal, então, é bem legal trabalhar com funções. Eu queria entender, diz aí. No caso do usuário atribuir os valores, aí, tipo, no final a gente colocaria o print média só, né? Não precisaria abrir outro parênteses e colocar os valores dentro, né? Olha, depende da maneira como você vai construir o teu código, né, Leonardo? Se você quisesse, de repente, fazer o seguinte, ó, deixa eu vou apagar isso aqui, você poderia fazer o seguinte, você poderia chamar N1 igual a input, colocar aqui, ó, digite a primeira nota. Né? Então, como a função input retorna uma string, a minha sugestão é que vocês transformem essa string aqui em ponto flutuante. Então, bota ali o parênteses ao redor dela. Aí a gente poderia fazer isso 3 notas, né? Então, bota aqui N2, bota aqui N3 e bota aqui, ó, N4. Daí, aqui embaixo, o que a gente pode fazer? A gente pode simplesmente chamar novamente ali a função média. Então, bota ali print, né, média, né, daí coloca ali, ó, N1, N2, N3 e N4, aí a gente vai ter na tela a média impressa. Então, se a gente der um run aqui, ó, entendi. Digite a primeira nota, lá, 68.
digite eu não mudei ali, né? Então aqui teria que ser digite a segunda nota. 68, vou colocar só 68. Ele calculou lá 68. Então a gente poderia fazer dessa forma. Então aqui eu vou colocar digite a segunda nota. Né? Aqui embaixo, digite a terceira nota. Aqui embaixo, ó, digite a quarta nota. A gente poderia também melhorar essa nossa função aqui, né? A gente poderia dizer o seguinte aqui no return, né? A gente poderia colocar aqui o seguinte, coloca ali um f-strings, né? Coloca a média do aluno, ou do estudante, né? Aí abre chaves lá e coloca média. Aí fica mais bonitinho o nosso código, né? Então, se a gente rodar isso aqui, eu vou apagar só essas funções aqui de cima. Então, se a gente rodar aqui, ó, digite a primeira nota. Vou colocar valores iguais para a gente ver como que calcula igual. 80, digite a segunda 80, digite a terceira 80, digite a quarta 80. Ó. A média do estudante é 80. Então, a gente consegue customizar essas funções de acordo com o que a gente quer. Daí, por exemplo, a gente poderia ter feito outros códigos aqui embaixo, né? A gente poderia ter feito um código aqui, outro aqui, e vai indo, né? Código gigantesco. Aí, aqui embaixo a gente precisou de novo da média. É só a gente chamar a função média novamente. Não precisa escrever esse código. A gente economiza o código aqui. Beleza, pessoal? Deu para entender a ideia de funções? É bastante simples até, né? Quero ouvir de vocês aí. Estão vivos, estão bem, entenderam isso aqui que a gente está batendo o martelo. Aí, semana passada, eu prometi trabalhar com a função while com vocês, mas ela difere muito pouco em relação a for. Né? Ela é usada em certas estruturas. A gente não vai trabalhar no curso a função while, tá? Em função do tempo, para vocês não ficarem sobrecarregados e para vocês entenderem a base da lógica, tá? Que é isso que é importante. Se vocês entenderem bem essa base que eu estou passando para vocês, depois vocês vão entender com muita facilidade a função while. Então, em termos bem gerais, tudo que a gente consegue fazer com um laço de repetição for, a gente consegue fazer com um laço de repetição while. Tá? A gente consegue reproduzir tudo que a gente trabalha com um laço ou com o outro. Tá bom? Pessoal, conseguiram entender a ideia de função? Eu posso ficar tranquilo em relação a isso aí? Bora pôr a mão na massa, então, o que vocês acham? Porque o nosso tempo hoje é muito escasso. Por isso que eu estou até falando um pouquinho mais rápido lá. Tá? A minha sugestão é que a gente comece a trabalhar a atividade 5. Tá? É a atividade que vocês precisam entregar lá. Então, a gente pode aproveitar essa última 1h30 que a gente tem aqui para justamente trabalhar com essa atividade de hoje. O que vocês têm que fazer? Construir funções para esses algoritmos que a gente desenvolveu em sala. Né? Então, professor, mas ali no VPL a gente tem uma lista aí. Aqui os argumentos da função poderiam ser vetores também. Poderiam tranquilamente ser vetores. A gente pode colocar vetores aqui como argumentos. A gente pode colocar aqui também listas. A gente pode colocar objetos aqui. Então, não são só valores numéricos que a gente pode colocar aqui. A gente pode colocar qualquer coisa aqui como argumento. Né? Então, é bem tranquilo, tá, pessoal? Vocês podem colocar qualquer coisa como argumento aqui, não só valores numéricos. Então, para começar, a minha sugestão, né, então voltando lá para a nossa atividade, a minha sugestão é que vocês comecem aqui com uma média aritmética, né? Se bem que a gente já desenvolveu ali uma funçãozinha para média. Né? Então, eu estou pensando aqui, vocês podem criar uma função que recebe uma lista com várias notas e calcular a média a partir dessa lista. Podem fazer tranquilamente dessa forma.
Vocês podem fazer, de repente, deixa eu pensar aqui, eu faria dessa maneira, né? Eu faria dessa forma como a gente trabalhou agora. De repente, ali você trabalha com. Você vai pedindo para o usuário ir digitando as médias ali, as notas, né? E aí você calcula a média dentro da função. Ou o que vocês podem fazer, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, aqui foi uma maneira que a gente encontrou de calcular, né? O que a gente poderia fazer aqui, de repente, ó, vamos chamar essa função de média aritmética. Vou colocar aqui, ó, como argumento, uma lista. Tá? Então, você bota o nome que você quiser ali. Tá? Aí, quando vocês forem chamar ali os valores N1, N2, não precisa ser o mesmo nome que está lá dentro. A gente poderia ter colocado aqui, por exemplo, nota 1. Aqui a gente poderia muito bem ter colocado nota 2. Aqui a gente poderia muito bem ter colocado nota 3. Aqui, por exemplo, a gente poderia ter colocado nota 4. Tá? Mas só que a gente teria que mudar o nome aqui. Eu teria que colocar nota 1. Aqui teria que colocar nota 2. Aqui nota 3. E aqui nota 4. Tem que ter o mesmo nome lá, para a gente poder executar o programa. Não teria problema nenhum. Aqui esses argumentos é só uma referência para a gente construir a nossa função. Mas como eu falei para vocês, a gente poderia muito bem trabalhar com uma lista aqui, né? Então a gente poderia, de repente, deixa eu pensar aqui, a gente poderia construir aqui um laço de repetição que lesse ali os valores daquela lista, né? Então, vou colocar aqui for elementos em lista, aí vocês encontrariam uma maneira de ler elemento por elemento daquela lista lá que a gente viu na aula passada. Daria para fazer dessa forma também. Então, vocês fiquem livres para construir as funções da maneira que vocês quiserem. Lembrando que não existe um único caminho para se encontrar a solução de um problema. Existem vários caminhos. Não há um caminho errado. Tá? O caminho só vai ser errado se você, de repente, implementar ali um algoritmo que calcula aquela coisa errada. Né? Mas se o algoritmo está gerando o resultado que você quer, né? Mesmo que seja um caminho um pouquinho diferente, não está errado você trabalhar com o algoritmo daquela maneira lá. Tá bom? Então vocês têm essa liberdade para desenvolver da maneira que vocês quiserem. Aí não tenham medo de errar. Beleza? Então, diga. Como você faria um algoritmo para calcular a média se você não soubesse o número de variáveis que você tem? Daí você teria que tornar esse algoritmo um pouco mais dinâmico, né? Então, o que você poderia fazer? De repente, como argumento da sua função, você poderia pedir para o usuário colocar o número de notas que ele quer lançar. Então, digamos que ele queira lançar lá 20 notas. Aí, quando você for fazer o teu código, dentro do seu código, você teria que utilizar aquele parâmetro 20. Né? Então, seria uma maneira de se trabalhar também. Né? Então, você tem que sempre pensar ali na solução, tendo em vista em como que, né, esse algoritmo ele vai ser ou não fácil para quem for calcular ali. Né? Então, por exemplo... Mas para usar o input, você não tem como falar tipo, que o usuário pode definir o número de números que ele vai colocar? Olha, aqui nesse caso não, né? A menos que você... Bom, não faria muito sentido, né? Aí vocês teriam que aprender umas estruturas um pouquinho mais avançadas para tornar esses códigos um pouquinho mais dinâmicos lá, né? Que a gente não trabalhou aqui no curso, né? Então a gente teria que trabalhar com umas estruturas um pouquinho mais dinâmicas. Deixa eu pensar aqui numa possibilidade, deixa eu ver aqui. Daria para fazer da seguinte maneira, você... vou pegar um exemplo aqui, né? Eu vou criar aqui uma função def, eu vou chamá-la de média aritmética, né? E que, deixa eu pensar aqui que o usuário pode lançar ali, né? Deixa eu pensar.
Seria uma estrutura um pouquinho mais complexa, né, que a gente teria que usar um while true, né, então aí complicaria um pouquinho, né, acho que eu vou acabar confundindo mais vocês aqui do que facilitando a vida de vocês. Então, beleza, mais complexo do que eu achei que fosse. Assim, dá para fazer, ó, quer ver o que eu estava pensando aqui? Eu estava pensando que você poderia fazer da seguinte maneira, né, você chama a tua função, e dentro da tua função você tem ali os inputs, né? Então eu chamei ele a função média, né? Aí ele vai gerando inputs, aí você vai preenchendo uma lista. Poderia fazer isso aí, mas a estrutura é um pouquinho mais avançadinha, né? Aí se digita uma nota, aí essa lista é preenchida com essa nota. Aí você digita uma outra nota, essa lista é preenchida com a outra nota. Aí você digita uma outra nota, aí essa lista é preenchida com uma outra nota. Aí você pode criar uma estrutura, né? Execute esse preenchimento, esse laço, enquanto determinada variável, determinado valor for satisfeito. Né? Aí poderia fazer uma estrutura mais dinâmica lá. Mas não é o objetivo do curso aqui agora. Se foquem bem nisso aqui que a gente está vendo, e depois vocês avançam para coisas mais avançadas lá, vocês avançam para estruturas mais complexas. Porque tudo assim, já de primeira, só vai gerar confusão aí na cabeça de vocês, né? Então, essa aqui é a minha dica lá. Aí aqui no exercício que eu estou pedindo para vocês calcularem a média aritmética, vocês poderiam pedir para o usuário, de repente, colocar ali uma lista, né? Colocar lista de médias, né? Então, o usuário provavelmente teria que digitar aqui uma lista de médias, né? Vamos supor aqui, né? Então, média é 23, 68, 90, 87. Né? Aí essa lista ela seria lida dentro da nossa função lá. Daí aqui dentro da função, vocês poderiam criar um código, né, para ler aquela lista. Né? Então, por exemplo, vocês poderiam fazer a leitura via índices lá, né, ou elemento por elemento e calcular a média. Daria para fazer isso aí também. Então, existem várias maneiras que vocês podem trabalhar. Eu não quero dar spoiler aqui, a minha ideia é que vocês trabalhem, né, quebrem a cabeça para aprender. Né? Porque se eu der o código pronto aqui, vocês acabam ficando um pouquinho viciados, né, ali nos códigos prontos. E a ideia da lógica é que vocês quebrem a cabeça para construir os programas de acordo com o que vocês construíram mentalmente. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer agora, pessoal. A gente tem até às 18. A minha sugestão é que vocês trabalhem com esse exercício aqui da nossa aula de hoje e aproveitem esse momento para a gente desenvolver essa atividade, tá? Pelo menos ali o início dela. Pode ser? O que vocês acham? Bora fazer lá então, pessoal? Então, minha sugestão, ó, deixem a letra A e a letra B para depois. Comecem com a fórmula de Bhaskara e depois a média aritmética. A média eu já dei ali uma resolução para vocês, está tranquila, né? Aí aqui na fórmula de Bhaskara, vocês vão utilizar duas funções. Uma função para o delta e a outra para as raízes. Então, uma função pode chamar a outra ao longo do código, tranquilamente. Beleza? Vamos fazer lá? Vocês estão com o código aberto? Aí quem tiver dificuldade me chama, compartilha a tela que eu vou ajudar vocês. Então vamos fazer o seguinte, para a gente trabalhar aqui melhor. A gente está em 9 aqui. Eu vou separar vocês em grupos, né? Eu vou criar aqui grupos aleatórios. Aí vocês podem ficar nos grupos ali trabalhando. E quem tiver dificuldade me chama que eu atendo individualmente, pode ser. Quem quiser trabalhar em duplas, trabalha em duplas ou em trios. É legal a gente desenvolver essas coisas juntos, tá? Então vou deixar vocês livres aqui para trabalhar isso aqui. Deixa eu criar aqui os grupos. Eu vou colocar aqui, ó, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então eu criei aqui 9 grupos, tá? Aí, se quiserem trabalhar em grupos, trabalhem. Se quiserem trabalhar individualmente, trabalhem. Aí, à medida que dúvidas forem surgindo, vocês vão me chamando que eu vou atendendo vocês de maneira personalizada. É bem produtivo trabalhar dessa maneira. Beleza, pessoal? Então, deixa eu só iniciar aqui os grupos.
Aí vocês se sintam à vontade para trabalhar da maneira que vocês quiserem aí. Beleza, então, Murilo, podem fazer. O Pedro também está aqui na sala principal, podem trabalhar com o Pedro. Aí tentando rodar o código e vão me chamando, tá? Daí eu vou dando umas dicas para vocês. Beleza, professor, obrigado.